Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Abram-se os portais em exultação, para que entre o Rei da Glória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o Rei da Glória. É dele que eu preciso, é dele que você precisa. Vamos nos unir cada vez mais ao nosso Senhor com fé, com esperança, na certeza de que Ele voltará sim. É só um pouco mais, um pouquinho mais, e nosso Senhor se manifestará em glória para buscar o seu povo. Eu não sei como é que estão as coisas aí para você. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo dando certinho? As dívidas estão todas pagas? As contas estão resolvidas? Você está prosperando financeiramente? Está prosperando em relação à sua saúde, em relação à sua família, seus relacionamentos? Tá tudo bem? Tudo ok? Ou nem tudo? E de repente tem muita coisa que está ruim. É assim, não é? Na vida nós transitamos entre alegrias e tristezas, realizações e frustrações. Há momento quando o céu está azulzinho, sem nuvens, mas há outros momentos em que tudo fica escuro, não é? O tempo se fecha e o nosso coração fica triste, angustiado, pesaroso. Isso acontece com você, acontece comigo e com todos os seres humanos. Também com crentes e descrentes. Afinal de contas, nós vivemos num mundo de pecado, num mundo que está alienado, separado de Deus. As dificuldades existem para todos, mas é claro que há uma grande diferença. Quando você crê em Cristo de todo o seu coração, você sabe que as crises, elas são permitidas por Deus para aperfeiçoar nosso caráter, para que nós cresçamos, amadureçamos, aprendamos e nos tornemos pessoas melhores. Portanto, se você está passando por um momento assim bem adverso, bem complicado, jogue-se nos braços do Senhor. Não permita que essa situação crie uma crise na sua relação com Deus. Pelo contrário, faça disso um motivo de se fortalecer ainda mais no Senhor. E creia, a crise vai passar e você ainda vai olhar para trás e vai dizer, de fato, o Senhor esteve comigo em todos os momentos. Mesmo naquelas horas que eu não percebi, que eu não senti, que parecia que Deus estava distante e indiferente, Ele esteve comigo, Ele me ajudou, Ele me abençoou. E eu cresci e aprendi e hoje sou uma pessoa mais forte em Jesus. Deus lhe abençoe, vamos para frente. E eu tenho um presente para você. Esse presente a gente gosta de apresentar aqui no programa Voz da Profecia, se bem que eu vou variando, né? Num programa uma revista, no outro outra. É que nós temos aqui na Novo Tempo, graças a Deus, vários guias de estudos da Bíblia. Este aqui é um deles, a revista A Cura. Opa, vou deixar aqui assim para você ver direitinho. A Cura do Pecado. O objetivo desse guia de estudos é explicar para você a origem do mal, do sofrimento, dos problemas que há nessa vida, mas, acima de tudo, mostrar para você a solução divina. O Senhor não
é indiferente ao nosso sofrimento. O Senhor já providenciou uma solução e a sua solução é magnífica, é extraordinária. Confie no Senhor. Eu quero convidar você a solicitar esse guia de estudos e nós vamos mandá-lo diretamente para a sua casa. Diretamente para o endereço que você enviar para a gente. E é presente mesmo, não lhe custa absolutamente nada. O objetivo é conduzir você à Bíblia para que você compreenda a palavra do Senhor e tenha uma vida com propósito. O nosso site está aí, novotempo.com/escola bíblica. Se você prefere, use aí esse site para você fazer o seu cadastro e solicitar a revista. Outra opção é você pedir através do WhatsApp, número 12982444449. Manda uma mensagem de texto dizendo assim: eu quero a revista A Cura do Pecado. E esse material em algumas semanas chegará às suas mãos. É assim, aqui na Novo Tempo a gente gosta de dar presente. É claro que existem pessoas queridas que a gente chama de anjos da esperança, são esses que patrocinam tudo isso. Eles ajudam a Novo Tempo no sentido de eles fazem doações financeiras para que a Novo Tempo se mantenha e se expanda cada vez mais e possa oferecer um material tão precioso para você gratuitamente. Vamos para frente com a bênção do Senhor. E o Quarteto Arautos do Rei quer cantar. O Quarteto Arautos do Rei quer glorificar o nome do Senhor e essa é uma música forte e muito inspiradora. Ouça agora, Arautos do Rei, o nome Cristo. Eu não encontrei um outro nome igual a esse, um nome que inspira a devoção e o mais puro amor, um nome que Deus nos enviou como um presente. E nós recusamos a aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar. É preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Cristo, Cristo. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Você pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, seu amor vai lhe encontrar. Esse nome vai lhe envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para um novo viver.
esse nome, perdão alcançará. Cristo, Cristo, esse nome nos traz o dom da paz. Esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Esse nome tem poder, glórias a Deus. Ouvindo essa música, eu me lembro do texto que está no Evangelho de João, no capítulo 20, versos 30 e 31. João diz assim: estas coisas foram escritas, foram relatadas, esses sinais de João eu registrei para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, vocês tenham vida em seu nome. Não é precioso pensar nisso? Quando você crê verdadeiramente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, você passa a ter a vida que há no nome de Jesus. A ênfase no nome, em realidade, é uma referência à pessoa de Jesus Cristo. João está dizendo assim: se você crê que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, você vai alcançar a vida que Ele oferece para você. E essa vida não é simplesmente uma vida de 70, 80, 90, 100 anos, é vida eterna. E o melhor da vida eterna não será o fato de que nós viveremos e nunca morreremos. O melhor da vida eterna será como nós vamos viver, será a qualidade de nossa vida. Porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Significa que durante a eternidade nós não teremos mais nenhum motivo para nos entristecermos, para chorarmos. A menos que você seja daquele tipo que chora até de alegria, de felicidade, de gratidão, de louvor. Aí você vai ser liberado para chorar durante a eternidade, mas nós não teremos mais motivos para chorar de tristeza. Deus seja louvado. E você já pediu a revista A Cura do Pecado? Se não pediu, peça que a gente lhe manda, tá bom? O WhatsApp está aí, número 12982444449. É hora do intervalo, mas eu já volto. O tema de hoje, fanatismo. E aí, você é um fanático, uma fanática? Não se assuste. Fique aí que eu já volto. O fanático é cego para com o pensamento do outro. Ele só vê bem em si e na sua causa. Mas acredite, o cristianismo real, bíblico, equilibrado, puro, é fonte de respeito, de solidariedade, de empatia, de compaixão, de bondade, de igualdade e de vida. Jesus, ele nunca negociou princípios, mas Jesus viveu para pregar o amor. Cuidado com igrejas que lhe conduzem a homens. E cuidado com homens e mulheres que se colocam como exemplos de fé, santidade, sabedoria e poder. Então a importância não está no recipiente, mas está no seu conteúdo. E o conteúdo é o tesouro. O que importa não é o prego, mas é o quadro que o prego está sustentando. A ideia é: Jesus Cristo é o quadro. Nazaré, Jesus de Nazaré, em nome. Estamos juntos e como é bom ter a sua companhia
todas as semanas aqui na Novo Tempo, no programa A Voz da Profecia. E olha, se você quiser, eu posso ter o prazer de estar na sua companhia todos os dias. É que eu tenho gravado reflexões bíblicas diárias com a equipe da web aqui da Novo Tempo. É um lindo projeto espiritual chamado Este Dia com Deus. São mensagens de, no máximo, 5 minutos, como eu disse, reflexões bíblicas diárias, que você pode ter no seu celular, você pode receber no seu telefone. É só você entrar nesse site, novotempo.com/Este Dia com Deus. Aí você vai se inscrever e a gente vai mandar todos os dias para você estas reflexões bíblicas diárias, que você vai receber, inclusive, se desejar, poderá compartilhar com amigos pelo Brasil e pelo mundo. Essas mensagens têm voado aí pelo mundo inteiro e eu fico muito feliz de saber que nós estamos juntos compartilhando o Santo Evangelho. Acredite, eu não tenho nenhuma outra intenção com esse material que eu tenho tido o privilégio de apresentar que não seja compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que você possa cada dia conhecer mais o Senhor e amá-lo. E que Deus também possa usar você para que essas mensagens possam abençoar a vida de outras pessoas. Muito bem, mas vamos agora orar para em seguida nós estudarmos a Santa Bíblia. Pai querido, peço-te, Senhor, que tu me ilumines pelo Espírito Santo, para que a mensagem seja compreendida por todos nós e que seja um forte alimento espiritual para a nossa caminhada cristã. Eu te peço, Pai, com gratidão, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Tema de hoje, fanatismo. De acordo com o dicionário, fanatismo é um fervor excessivo, irracional e persistente. O fanático, ele se entrega a uma adesão cega a um sistema, doutrina ou pessoa. É algo assim do tipo de uma obsessão. Por ser irracional e cego, o fanático não vê nada de bom além de sua própria causa, tornando-se assim uma pessoa perigosa. Apesar de ser algo irracional, veja que o fanatismo está vivo e presente em nossa sociedade. Uma sociedade supostamente livre, científica, tecnológica e esclarecida. Você conhece alguém assim? Ou, de repente, você é um fanático? Uma fanática? Com todo respeito? Geralmente, o fanático não aceita o questionamento das suas ideias. Ele quer que as suas ideias se sobreponham e ele tenta impô-las. O fanático geralmente se considera o dono da verdade. Os fanáticos e as fanáticas são absolutamente intolerantes. Eles têm a sua conduta marcada por radicalismo. O fanático é cego para com o pensamento do outro. Ele só vê bem em si e na sua causa. Existem diferentes tipos de fanatismo. O fanatismo racial, partidário, político-partidário, esportivo, o fanatismo ideológico, fanatismo religioso, além de outros. Eu quero me deter um pouco com você nessa nossa reflexão de hoje, pensando no tema do fanatismo no contexto religioso. É isso, o extremismo, o radicalismo religioso. E para isso vamos à Bíblia. Antes, porém, desse assunto denso, eu quero ir à Bíblia e compartilhar com você palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E, aliás, esse texto eu não preciso nem ler aqui na Bíblia, porque eu já sei de cor e talvez você também saiba. Evangelho escrito por João, capítulo 10, verso 10. Nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir.
Eu vim, diz Jesus, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Repetindo, Jesus diz: o ladrão, referindo-se ao seu inimigo, ao diabo, ele vem somente para matar, para roubar, para destruir. Porém, eu vim, diz Cristo. Em João 10, Jesus está se apresentando como bom pastor. E ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O fanatismo religioso gera morte. O Evangelho produz vida. Ao longo da história da humanidade, o fanatismo religioso tem se revelado um dos maiores atentados à vida. Perseguições religiosas mancham a história da raça humana. Pensando somente na era cristã, do 1º ao 4º séculos, por ordem dos imperadores romanos, milhares de cristãos foram crucificados, foram queimados vivos, jogados às feras ou traspassados por espadas. E se você segue na história, você vai ver que a própria igreja dita cristã, mas infelizmente apostatada, desencadeou uma implacável perseguição àqueles que se mantinham fiéis à mensagem bíblica. Outros milhares e milhares foram massacrados, como na triste noite de São Bartolomeu, no dia 24 de agosto de 1572, quando 70.000 foram traiçoeiramente mortos. E mesmo na história mais recente, você sabe, nós temos testemunhado massacres, perseguições, torturas, guerras, seja pelo comunismo ateu, pelo nazismo, fascismo, ou ainda mais recente, pelo Estado Islâmico. O que de pior o ser humano apresenta, e muitas vezes feito em nome de Deus. No extremismo religioso, os oponentes de suas crenças e ideologias devem ser exterminados. A agenda do fanatismo religioso é contrária à vida, é um atentado à vida. Mas acredite, o cristianismo real, bíblico, equilibrado, puro, é fonte de respeito, de solidariedade, de empatia, de compaixão, de bondade, de igualdade e de vida. Lembra que Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, nós cristãos temos que dizer não ao fanatismo religioso. Nosso chamado é para a reconciliação dos homens com Deus e uns com os outros. Nós devemos lançar fora o ódio, a violência, o desrespeito e a intolerância. Nós promovemos vida e não morte. Nós, filhos de Deus, cristãos, promovemos salvação e não condenação, paz e não guerra, amor e não ódio. Bem, em especial, após o fatídico dia 11 de setembro do ano 2001, aqueles ataques terroristas sem precedentes na história dos Estados Unidos da América, quando as chamadas Torres Gêmeas foram destruídas, além de outros atentados, que ocorreram em outras partes do país. Desde o 11 de setembro do ano 2001, o tema do fundamentalismo religioso está em destaque na agenda mundial. Existe uma aversão crescente contra as organizações, grupos e movimentos religiosos radicais. Mas veja, é importante que nós façamos uma diferença entre o fundamentalismo, o extremismo, o radicalismo e a fidelidade a Deus. Via de regra, os fundamentalistas religiosos, eles são fiéis às suas crenças, mas de uma forma impositiva, radical,
fanática e desequilibrada. Por outro lado, os que decidem viver em fidelidade a Deus também não negociam seus princípios, mas nós não os impomos a outros. Infelizmente, há muita gente que confunde essas realidades e fidelidade tem recebido o rótulo de fundamentalismo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele viveu em completa fidelidade ao Pai, a Deus. Jesus, ele nunca negociou princípios, mas Jesus viveu para pregar o amor. Atos capítulo 10, verso 38. Pedro, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, a quem ele conheceu bem, afinal de contas, Pedro andou com Jesus durante todo o ministério terrestre de Cristo, durante o ministério pastoral de Jesus. Em Atos 10, 38, Pedro diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem. Veja, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E Pedro diz, Jesus andou por toda parte fazendo o quê? Fazendo bem, porque Deus estava com ele. Cristo não apoiou o uso de armas. Jesus não incitou luta de classes. Jesus não buscou poder. Ele agiu sempre de forma altruísta, desprendida. Jesus não veio para condenar, mas para salvar o mundo. Ele morreu para dar a toda a humanidade o direito de vida eterna. Eu quero ler esse texto para você, que é maravilhoso. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versos 12 e 13. Está escrito assim: porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque, diz Paulo, não há distinção entre judeu e grego. Poderíamos dizer aqui entre brasileiros e argentinos, ou americanos e russos. Não há distinção entre israelitas e palestinos, entre japoneses e chineses. Não, Deus não faz distinção, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Ele é rico para com todos os que o invocam. Oh, glória a Deus! Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor Jesus Cristo, ele deve ser o centro de toda pregação cristã. E aqui eu quero lhe fazer uma advertência que julgo ser muito pertinente e séria. Cuidado com igrejas que lhe conduzem a homens. E cuidado com homens e mulheres que se colocam como exemplos de fé, santidade, sabedoria e poder. Já que o nosso tema tem a ver com fanatismo religioso, esse é um assunto que me preocupa muito, porque eu tenho visto cada vez mais que há certas denominações cristãs que estão nesse aspecto equivocadas, porque elas estão conduzindo as pessoas a homens e mulheres que, como eu disse, se colocam num pedestal de exemplo de fé, exemplo de santidade, exemplo de poder. Isso é extremamente perigoso. Antes da conversão, Pedro, o apóstolo, ele queria ser o primeiro, você sabe disso. Ele queria ser o principal, ele queria ser entre os apóstolos o de mais destaque. Mas depois da conversão, depois que Pedro encontrou-se verdadeiramente com Cristo e teve seu coração transformado pela graça do Senhor e passou a ser a habitação do Espírito Santo, o pensamento de Pedro mudou e, consequentemente, suas atitudes, sua conduta. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, está registrado o momento quando Pedro e João estão chegando ao templo para participarem de um culto de oração.
E a Bíblia diz que um homem aleijado que ficava sempre à porta do templo pedindo esmolas, disse assim para Pedro e João: vocês podem me dar uma esmola? E Pedro disse assim para o aleijadinho: olha para nós. E o moço olhou na esperança de receber uma boa esmola. E Pedro disse assim: moço, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. E Pedro ainda teve a coragem de segurar na mão do homem aleijado e erguê-lo. Pelo poder de Deus, aquele homem foi completamente curado, restabelecido a sua saúde, a sua normalidade física. E está escrito que o povo, então, vendo o milagre, vendo a cura, o povo se apegou a Pedro e João. E eu acho interessante o que Pedro diz quando nota que todo o povo está impressionado com ele e com seu companheiro de ministério João. Eu leio aqui Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, verso 12. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O povo está olhando para Pedro e João. Eles estão impressionados com o milagre que foi feito. E é nesse contexto que Pedro diz assim: por que vocês estão admirados? Por que vocês estão com os olhos fixos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade nós tivéssemos feito este homem andar? E no verso 16, pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Você nota agora que a cabeça de João mudou, aliás, de Pedro. Pedro tem uma nova compreensão a respeito de quem é Jesus e uma nova visão a respeito de si mesmo. Pedro compreende que ele é apenas um instrumento a quem Deus está usando para abençoar as pessoas. Pedro compreende que o poder está em Deus e não nele. Pedro tira a atenção das pessoas de si e os conduz a Cristo. Essa é a minha missão, esta é a sua missão como pregadores do Evangelho. E olha, a visão de Paulo era a mesma. Paulo se considerava um vaso de barro. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Paulo diz assim: temos, porém, esse tesouro, referindo-se ao Evangelho, ao próprio Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está dizendo: olha, eu sou apenas um vaso de barro. O poder não está em mim, mas no tesouro, no Evangelho que eu prego e que eu anuncio. A mensagem é de que o vaso é apenas um instrumento usado por Deus. Ele não tem valor em si mesmo. É curioso que na antiguidade os vasos de barro eram utensílios simples, humildes, frágeis, delicados e de valor, assim, no sentido financeiro, um valor ínfimo. Em contraste com o tesouro é de valor inestimável. Com isso, Paulo está dizendo que a importância não está no recipiente, mas no seu conteúdo. Louvado seja o nome do Senhor. Repito, a importância não está no recipiente, mas está no seu conteúdo. E o conteúdo é o tesouro que você e eu apresentamos. O que há de precioso é o tesouro. Nossa importância não está em nós, mas naquele que nós anunciamos. É para ele que se deve olhar, é junto dele que é preciso estar, é com ele que nós precisamos nos encontrar. Paulo compara o pregador como sendo um vaso de barro e o evangelho como sendo um tesouro. E há alguns anos eu ouvi um professor de teologia fazer uma comparação diferente, mas com o mesmo objetivo. E ele dizia, e eu já apresentei isso em alguns lugares, e talvez até aqui mesmo no programa,
de que o pregador é apenas um prego. E você sabe que existem pregos de todos os tipos, não é? Existem pregos grandes e pregos pequenininhos. Existem pregos bem fininhos, outros mais cheinhos. Prego novo, prego velho. Mas todos os pregadores não passam de apenas pregos. O que importa não é o prego, mas é o quadro que o prego está sustentando. A ideia é: Jesus Cristo é o quadro. E você que prega o Evangelho, como eu também prego, nós somos apenas os pregos que estão sustentando esse quadro. A nossa missão como pregadores é colocar o quadro na altura certa, para que ele seja visto pelos grandes e pelos pequenininhos, pelos adultos, pelas crianças, pelos jovens, por todos. O objetivo é deixar o quadro na altura certa, para que o quadro seja visto, porque a beleza está no quadro, a arte está no quadro, a vida está no quadro. As pessoas precisam ver não o prego, mas o quadro. Imagine você, alguém vai, por exemplo, a uma exposição aí de quadros, né, de lindas telas, pinturas, e quando ela chega lá, em vez de ficar contemplando o quadro que está ali na parede, belo, maravilhoso, a pessoa fica olhando atrás do quadro para tentar ver o prego. Ora, isso é uma bobagem, né? Acho que ninguém faz isso, só um tonto faria isso. Permita-me a franqueza, sem querer, é claro, machucar nem ofender você. Não se impressione com os pregos. Até porque pregos entortam, pregos enferrujam, pregos caem. Aprenda a valorizar e olhar o quadro, porque, insisto, a beleza está no quadro, a arte está no quadro, a vida está no quadro, é para Jesus que a gente precisa olhar. Não se impressione com homens e mulheres, e principalmente com esses que gostam de se colocar num pedestal como se fossem exemplo de santidade, de pureza, de bondade, como se fossem exemplos de poder. Parece que o poder só está neles ou nelas. A gente só recebe a bênção de Deus se eles oram por nós. Nós não podemos ir diretamente a Deus e orar. Não creia nessas bobagens, não caia nessas armadilhas. Você que é pregador, que é pregadora, que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, eu lhe peço, mantenha-se no seu lugar. Não se engane, você não é o quadro, você é só o prego. É verdade que é um privilégio ser um preguinho que segura esse quadro, não é? É um privilégio pregar o Evangelho. Mas lembre-se, as pessoas precisam do quadro. Elas precisam ver Jesus, porque a vida está em Jesus e não em mim e não em você. Vamos nos colocar no nosso devido lugar e vamos cumprir nossa missão da melhor maneira possível. Quanto mais as pessoas contemplarem Jesus através da nossa pregação e da nossa vida, então melhor, porque essa é a nossa missão, foi para isso que Deus nos chamou. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 3, eu amo esse texto, está escrito assim: portanto também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta e está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, está escrito: considerem, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se desanimem na sua alma. Você compreende a mensagem? Vamos deixar, está escrito, todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Vamos correr com perseverança a nossa missão, nossa carreira cristã. Mas olha aqui o segredo da vitória. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé.
É para Jesus que você deve olhar, é para Cristo que eu devo olhar. Jesus é o tesouro. Os homens são apenas vasos de barro. Jesus é o quadro. Os pregadores são apenas os pregos que sustentam o quadro. Olhe para Jesus, porque a sua vitória está em Jesus e unicamente nele. Por isso também Paulo diz, carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não se apegou a isso, pelo contrário, ele se esvaziou, ele se humilhou e se apresentou em figura humana, na forma de um servo e um servo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus, diz Paulo, o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Que você e eu tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aquele que sendo grande se fez pequeno, sendo rico se fez pobre, sendo santo se fez pecador para salvar os pecadores. Aquele Cristo bendito que foi obediente até a morte, morte de cruz, mas lembre-se, Deus lhe exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, e somente diante do nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus lhe abençoe. A gente precisa cuidar com os extremos. Eu quero terminar lhe fazendo uma outra advertência. Você sabe que o inimigo de Deus, o diabo, ele é um enganador. O diabo, ele é sujo. Ele não merece crédito algum. O inimigo é assim. Se ele não consegue manter você num cristianismo formal, frio, destituído da presença do Espírito Santo e do poder de Deus, o inimigo vai tentar levar você para o outro extremo, para que você tenha um cristianismo desequilibrado, fanático. Você compreende? Ou ele leva a gente para uma razão estagnada, um cristianismo racional, porém frio, infrutífero e inoperante, ou então ele leva você para o outro extremo, para o fanatismo de uma emoção exacerbada. E, lamentavelmente, essas duas realidades a gente vê hoje dentro do cristianismo. Existem aqueles que vivem uma religiosidade, um cristianismo extremamente formal, destituído de poder, do poder do Espírito Santo. São cristãos infrutíferos, improdutivos, extremamente tímidos. Mas, por outro lado, a gente vê alguns que vão para o outro extremo. E eles vivem essa emoção exagerada, exacerbada, um cristianismo irracional. Permita-me a franqueza, às vezes eu vejo alguns vídeos aí na internet e aquilo me dá uma tristeza no coração. Pessoas que dizem que estão adorando a Deus, mas estão pulando e correndo para um lado para o outro, como se estivessem completamente loucos e desequilibrados. Ou, em nome de Jesus, creia, eu lhe falo isso com todo carinho e todo respeito, isso não é uma manifestação da presença do Espírito do Senhor, porque quando o Espírito de Deus se manifesta, existe ordem no culto. Nós cremos num cristianismo racional. A nossa religião é uma religião racional. Tudo bem, você me dirá, mas pastor, a emoção também não faz parte da vida e da própria religião? Claro que sim. Porém, tudo, como diz a palavra do Senhor, com decência e ordem. Lembre-se disso. Se o diabo não conseguir levar você para uma razão estagnada, ele vai tentar conduzir você para uma emoção exacerbada. Se ele não conseguir fazer com que você seja um crente frio,
ele vai fazer com que você seja um crente de fervor excessivo, fanático. Eu até gosto de dizer que não basta ser crente, é preciso ser um crente quente. Não pode ser frio, mas também cuidado, não pode ferver. O que ferve é o que passa do ponto. Isso não é legal. Isso é uma artimanha do diabo para tirar de você o evangelho bíblico, racional, equilibrado, saudável, do qual nós não temos com que nos envergonhar. Deus lhe abençoe, mantenha-se firme em Deus, coloque-se nas mãos do Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos dê essa sabedoria para que nós tenhamos uma vida cristã saudável, equilibrada, bíblica. E assim o inimigo não vai conseguir nos manter nem na frieza e nem no fervor excessivo, mas num cristianismo equilibrado e saudável. O quarteto vai cantar. E essa é mais uma música poderosa que glorifica o nome do Senhor e coloca Jesus Cristo no centro de nossa vida e de nossa pregação, porque o poder está nele. Jesus precisa ser, sim, o centro, sempre. Ouça agora, Arautos do Rei, Jesus de Nazaré. Espalhando amor, muitos o seguem pela Judéia, querem obter favor. Quem é este homem? Outros perguntam, quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal, Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. Anunciando a paz, suas palavras têm o encanto e o poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal, Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal, Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus.
Isso aí, Jesus Cristo, Ele é o Senhor da glória. Ele deve ser o centro de nossa vida, Ele deve ser o centro de nossa pregação. Quando nós realmente conhecemos a Cristo por meio da Sua palavra e nos colocamos inteiramente nas mãos dEle, o Senhor guia os nossos passos. O Senhor nos dá compreensão da palavra, Ele nos dá sabedoria para viver. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar lendo só um versinho mais que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Eu disse para você que antes da conversão, Pedro queria muito ser o primeiro, não é? O de mais destaque entre os apóstolos, entre os seguidores de Cristo. Porque na cabeça de Pedro, nessa época, quando ele queria ser o primeiro, ele imaginava que Jesus iria estabelecer um reino nesse mundo, um reino glorioso, e Pedro queria estar entre os mais próximos de Cristo para ter destaque nesse suposto reino. Mas depois que Pedro se converteu a Cristo, o Espírito Santo veio e habitou nele, Pedro passou a ter a compreensão de que nós, seres humanos, somos tão fraquinhos e nós devemos viver em Cristo e levar Cristo às pessoas. Eu quero ler esse verso que está aqui. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, Pedro diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação, diz Pedro, em nenhum outro, em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro ser. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. É por isso que Jesus Cristo deve ser o centro de nossa vida e da nossa pregação. Deus lhe abençoe, Deus lhe ajude a ter um cristianismo equilibrado, saudável, cristianismo bíblico, puro, do qual nós não temos com que nos envergonhar. Que o diabo não consiga levar você para o formalismo, para um cristianismo frio e infrutífero, condescendente com o mundo e com o pecado, mas que ele também não consiga levar você para o outro extremo, vivendo uma emoção exagerada, vivendo no fanatismo, no fervor excessivo. Deus nos abençoe e nos dê equilíbrio. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo agora. Pai querido, queremos nos colocar nas Tuas mãos e Te pedir, Senhor, orienta a nossa vida em tudo, Senhor, para que tenhamos um cristianismo equilibrado e saudável. Tira-nos, Senhor, do frio, da frieza, de um cristianismo fraco e inoperante. Mas também, Senhor, não nos permita viver o fanatismo, o fervor excessivo, de uma emoção exagerada, descontrolada. Habita em nós pelo Espírito, Senhor, e conduze-nos segundo a Tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que o bom Deus continue abençoando você, abençoando a sua família, e se Ele permitir, a gente se encontra na próxima semana. Permaneça em Deus, seja feliz e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.